Quando a gente... Você tá vendo a minha tela? Não, né? Esqueci. Você. Agora vai ver. Então, quando a gente fala de química, a gente vai trabalhar com elementos da natureza. Então, por exemplo, você tem a água, você tem o ar, você tem o gás carbônico. E aí esses elementos da natureza, eles podem ser representados por símbolos que representam esses elementos. Então, por exemplo, a água. O símbolo da água é H2O. H vem de hidrogênio e O de oxigênio. Então, a água é formada por dois elementos, ou seja, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Se eu falar do gás carbônico, por exemplo, ele é representado pelo CO2, ou seja, ele é formado pelo C, que é o carbono, e pelo O, que é o oxigênio, dois átomos de oxigênio. Só que antes da gente falar da tabela periódica, antigamente os cientistas não tinham como olhar, né? Não tinha microscópio e não tinham como saber o que tinha lá de menor possível dentro do ser humano. A gente hoje sabe que a gente tem o nosso corpo humano, que ele tem tecido, né? Tem a pele, debaixo da pele tem os nossos órgãos, e aí a gente tem o sistema, né? Por exemplo, tem o órgão urinário, você tem a bexiga, você tem rins, não. Aí você tem o sistema respiratório, você tem o pulmão. E aí, se você for olhando com mais detalhe, né, dentro do corpo humano, se você fosse dando uma ampliação, você vai ver que a gente tem moléculas dentro do organismo, tem substâncias. E aí, se você fosse aumentando, ampliando isso, né, para uma coisa cada vez menor, você vai ver que tem elementos químicos. E aí a gente chega numa coisa chamada átomo. Átomo era, na cabeça dos cientistas, era o menor pedaço de um ser vivo. Era aquilo que não dava para dividir, era indivisível. Era a menor parte de algo que existisse na natureza. Isso era o átomo, na cabeça deles. Então, por exemplo, na cabeça deles era uma esfera. Então, você tinha o átomo de hidrogênio, você tinha um átomo de oxigênio, você tinha um átomo de carbono. E aí, depois começaram a surgir teorias. E aí você tem Dalton, você tem Rutherford Bohr. E aí eles vão dando mais detalhes sobre isso, né? Um deles fala assim, o átomo é indivisível, é a menor parte do ser vivo. Aí um outro falou assim, não, o átomo, ele tem como se fosse um pudim de passas. Eu tenho um pudim e lá dentro eu tenho coisas que são positivas e coisas que são negativas. Aí o outro falou assim, não, mas o átomo é uma coisa que na verdade ele tem espaços. Ele tem uma coisa no meio que tem carga positiva e neutra, e em volta ele tem como se fossem anéis, que é chamado de eletrosfera. Nessa eletrosfera tem cargas negativas rodando. E aí com o tempo a ciência foi desenvolvendo, e aí eles descobriram que o átomo ele não é indivisível. Dentro dele ele tem uma coisa chamada núcleo. Nesse núcleo eu tenho prótons, que são o quê? Cargas positivas, e eu tenho nêutrons, que não tem carga, a carga é neutra. E aí ao redor desse núcleo eu tenho uma coisa que é como se fosse, não tem o planeta Saturno? Não sei se você já ouviu falar anéis de Saturno, que o Saturno é um planeta e eles botam uns anéis assim em volta. Isso é um átomo. O átomo é como se o Saturno é o núcleo do átomo, e em volta os anéis de Saturno
é onde ficam as cargas negativas, os elétrons. Né? E aí eles ficam ali pulando, dançando, rodando aqui em volta. E aí eu tenho vários anéis aqui em volta desse núcleo rodando com carga negativa. Aí mais para frente a gente vai ver que essas cargas elas podem trocar de um elemento para outro, né? Por exemplo, como é que o hidrogênio se junta com o oxigênio para formar água? Porque eles compartilham elétrons. Tem alguém na borda do elemento hidrogênio que se junta com a borda do elemento oxigênio, se junta e forma água. Então eles vão fazer o quê? Um vai doar elétron, o outro vai ganhar elétron, ou então eles vão compartilhar elétrons, que é isso que está em volta, tá? Aí eu vou dar uma pulada para a tabela periódica. Quando a gente olha para a tabela periódica, ela tem um desenho mais ou menos assim. Ela é assim, não é porque Deus quis ou porque eles acharam bonito ficar desenhada assim, não é isso. Os elementos, cada elemento está numa determinada posição da tabela periódica porque tem uma razão para isso. E a razão é porque ele tem alguma característica ou alguma propriedade que bota aquele elemento ali. Aqui em cima está o hidrogênio. O primeiro elemento da tabela periódica é o H, hidrogênio. O hidrogênio ele só tem um elétron. Então, quando você pega a tabela periódica, você vai ver um número 1 aqui em cima. Isso quer dizer o quê? Que o hidrogênio só tem um elétron. E aí você vai ter outros elementos aqui. Lítio, sódio, Kb e tem outros. Na minha época a gente tinha que gravar o nome dos elementos. Hoje a tabela periódica do vestibular vem com o nome dela. Né? E aí você tem outros elementos aqui. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, por aí vai. Então, assim, os elementos que estão na primeira coluna, a gente fala que são os elementos que estão na família 1A. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que existe um elétron na última camada. O que é camada? É aquela eletrosfera que eu te falei. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho hidrogênio aqui. Aí aqui está o núcleo do hidrogênio, tem carga positiva, tem carga neutra, e aí ele tem uma camada. Nessa camada só tem um elétron. Aí vamos supor que aqui eu tenho um elemento X, tá? Não existe, só estou botando de exemplo. E ele está na 1, 2, 3, 4, 5, sexta linha da tabela periódica. Então, isso quer dizer que o elemento X, ele tem o núcleo dele positivo, e aí ele vai ter uma camada de elétrons. Depois ele vai ter 2, 3... Ele vai ter 6 camadas. 4, isso aí. 5, 6. Ele vai ter 6 camadas de elétron. Só que na última camada de elétron, ele só tem um elétron. Por isso que ele está na família 1A. Ele está na primeira coluna porque ele só tem um elétron na última camada. E ele está na sexta linha porque ele tem 6 camadas de elétron. E aí, a tabela periódica ela é dividida assim. Eu tenho assim, família 1A, 2A, 3A. Aí aqui no meio tem uma bagunça, é uma bagunça. Aí vem família 4A, 5A, 6A, 7A até a família 8A. Por exemplo, esse elemento aqui, o hélio, se ele está na segunda linha da família 8A, isso quer dizer que o hélio tem o núcleo dele lá
tem a primeira camada, que eu não me interessa como é que é, mas na segunda camada ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, porque ele está na família 8A. E isso é na segunda camada porque ele está na segunda linha da tabela periódica. Entendeu isso? Deu para entender a ideia? Se um elemento está na coluna 2A, quer dizer que ele tem 2 elétrons na última camada. Se ele está na terceira linha, quer dizer que ele tem 3 camadas de elétrons. Então, por exemplo, se eu falo para você que tem um elemento qualquer, elemento Z, esse elemento não existe, tá? Mas é só para a gente entender. Fala assim, o elemento Z está na família 4A e na quinta linha. Na quinta linha a gente fala que é quinto período. Então, família 4A, 4 elétrons na última camada. E quinto período quer dizer o quê? Que ele tem 5 camadas, 5 anéis, né? Na eletrosfera. Esse nome é anel que eu estou fazendo, tá? Isso aqui não é oficial, não. É só para entender. Então, aqui, ó, o elemento Z. Aqui está o núcleo dele. Tem lá as cargas positivas. Ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5. E na quinta camada, que vai ser a última dele, ele vai ter 1, 2, 3, 4 elétrons. Deu para entender isso? Sim ou não? Aí, quando você olha para um elétron, ele está dentro de um quadradinho na tabela periódica. E aí tem o nome dele lá, Na. Aí vem escrito sódio. E vem duas informações. Por exemplo, vamos supor, vem o número 46 e o número 23. O número 46 é o maior número. Toda vez que eu tiver dois números dentro dela, o maior número representa a massa do átomo, a massa do elemento. E aí, massa em química é representado pela letra A. Então, a massa aqui do sódio é 46. O menor número, que nesse caso aqui é o 24, o menor número é chamado de número atômico. E esse número atômico é igual à quantidade de prótons e que também é igual à quantidade de elétrons. O número atômico na química é representado pela letra Z. E aí, nesse caso, o número atômico aqui é 23. O número atômico é o mesmo número que a gente tem para a quantidade de prótons, que é representado pela letra P. Então, tem 23 prótons. E é a mesma quantidade de elétrons, que é 23 também. Aí, na química, a gente tem fórmula também. A massa de um átomo, de um elemento, é o número de prótons mais nêutrons. E o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, por enquanto. Então, a gente tem essas coisas aqui para guardar. Então, vamos ver aqui. No exemplo do sódio, né? Ele está lá. Na4623. Eu sei que a massa dele, que é representado pela letra A, é igual a 46. E eu sei que o número atômico
que é representado pela letra Z, é igual a 23. E eu sei que isso é a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Aí eu tenho que lembrar da fórmula. Massa é igual a prótons mais nêutrons. Eu quero saber quanto vale a quantidade de nêutrons aqui. Então, o que eu faço? No lugar do A, eu boto 46. No P. 23. E N eu repito, que é o que eu quero descobrir. Aí o 23, ele está somando. Ele vai para o outro lado, subtraindo. Então, N é igual a 46 menos 23, que dá 23. Então, o sódio tem 23 nêutrons, 23 elétrons, 23 prótons, 23 de número atômico e 46 de massa. Vou inventar um número aqui, tá? Isso não é da tabela, não. Estou inventando da minha cabeça. Pelo amor de Deus. Quem é a massa? É o maior número que aparece. É 60. O número atômico é o menor número que aparece. T2. Isso. Esse S aqui é o elemento enxofre. E aí eu já sei que o número de prótons é 32 e o número de elétrons é 32. Aí eu quero saber o número de nêutrons. Então, A é igual a P mais N. A vale 60, P vale 32 e N é o que eu quero saber. 32 está somando, passa subtraindo. 60 menos 32, 28. Certo? Foi? Foi. Vamos pegar outra aqui, oxigênio. Oxigênio é a letra O. Vamos lá, quem é o número de massa? É 20. Isso. Quem é o número atômico? É o 16. Quantos prótons tem? 16. Quantos elétrons tem? Neutro. 16. E aí eu quero saber o número de prótons. O que eu faço? É 20. Isso. Igual a 16. Mais 16. Não. Mais N. Mais 16. Aí, 20 menos 16, que é igual a N. 4, 14. 14. 4 nêutrons. Mais um. Depois eu vou para outra coisa. Vai. Quem é a massa? A massa 23. Número de número atômico. A massa é 23? Não, a massa é 50. Isso. Número de prótons. 23. Número de elétrons. 23. Isso. Aí eu sei que massa é igual a P mais N. Quem é a massa? 50 igual a 23 mais N. 50 menos 23 é igual a N. 50 menos 23. Então, 10 tira 3. 27. 4 tira 2, 2, né? Então, deu 27 nêutrons. Agora, a gente vai aprender um negócio. Eu tenho um elemento A e um elemento B. Aí, lá no elemento A, eu tenho assim, 23 e 12. Aí, no elemento B, eu tenho aqui 23 e 10. Tem algum número que é igual nos dois elementos? Tem, não é? Número igual tem. 23. O que é o 23 aqui no A, no elemento A? É a minha massa.
E no elemento B é a minha massa. Então, esses dois elementos têm a mesmo valor para massa. Quando dois elementos têm a mesma massa, a gente fala que eles têm massas iguais. Igual é iso. Massa, baro, isóbaro. Iso quer dizer igual. Baro, massa. Então, mesma massa, eles são isóbaros. Então, toda vez que você tiver elementos químicos que têm a mesma massa, eles são isóbaros, tá bom? Agora, vamos supor que eu tenho isso aqui. Elemento X, massa 40, número atômico 12. Elemento Y tem massa 30 e número atômico 12. Aqui o número atômico é 12 e aqui o número atômico é 12. Então, eles têm o mesmo quê? Mesmo número atômico. Se eles têm o mesmo número atômico, eles vão ter o quê? A mesma massa? Mesma massa é quando é o A, né? Número atômico é a mesma quantidade de prótons. E por enquanto a mesma quantidade de elétrons. Então, se eles têm a mesma quantidade, é iso. Mesma quantidade de prótons, isótopos. Então, quando tem a mesma quantidade de prótons, isótopos. Quando tem a mesma quantidade de elétrons, isoeletrônicos. Tá? Agora, eu posso ter um elemento X que tem massa 40 e número atômico 20. E eu posso ter um elemento Y que tem massa 50, número atômico 30. Então, vamos lá. A massa aqui é 40, o número atômico é 20. E o número de nêutrons vai ser 40 menos 20, que dá 20. Aqui, massa 50, número atômico 30 e nêutrons 50 menos 30, que dá 20. Então, nesse caso aqui, a quantidade de nêutrons do elemento A é igual à quantidade de elétrons do elemento B. Então, mesma quantidade de nêutrons, eles são o quê? Isótonos. Tá? Então, vamos lá. Quando eu tenho um elemento, vamos fazer uma revisão grandona. O maior número é a minha massa. O menor número é o quê? Desculpa. O menor número é o quê? O menor número? É o número atômico, né? Atômico, é. E eu sei que massa é igual a prótons mais nêutrons. Eu sei que aqui o número atômico é igual a quantidade de prótons, que é igual a quantidade de elétrons. O que mais eu sei? Que quando eu tenho dois elementos, se eles têm a mesma massa, eles são isóbaros. Se eles têm a mesma quantidade de prótons, eles são isótopos. Se eles têm a mesma quantidade de elétrons, eles são isoeletrônicos. Se eles têm a mesma quantidade de nêutrons, eles são isótonos. Aí, o que ajuda a gravar isso aqui? Isótopo tem a letra P de próton. Isoeletrônico tem a letra E de elétron. Isótono tem o N de nêutron. E o isóbaro é o que sobra. Isóbaro é a massa. Isso ajuda a gravar. Tá? Então, vamos lá. Elemento X, elemento Y. Qual é a massa
massa do elemento X? É 30. Qual é o número atômico do elemento X? É o menor que aparece, 10. Número de prótons? 10, que é igual ao número de elétrons, 10. E no Y, quem é a massa? A massa é 40. O número atômico? 20. Número de prótons? 20. Número de elétrons? 20. Tá. Por enquanto eles não têm nada igual. Então não é isóbaro, não é isótopo, não é isoeletrônico. Qual o número de nêutrons aqui? 30 menos 10, que dá 20. E o número de nêutrons aqui? 40 menos 20, que dá 20. Opa, então eles têm o quê? A mesma quantidade de nêutrons. Mesma quantidade de nêutrons, eles são o quê? Igual quer dizer isso. Isótonos. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Qual é a massa do X? 40. E o número atômico? 40. E o número de prótons? Tá. 40. E o número de nêutrons? 60. Menos 40, que dá 20. E a massa do Y? 60. O número atômico? 10. E o número de prótons? Nêutron 10. A massa é Aí agora 60 menos isso, que dá 10. 50. o que eles têm igual? O A, que é a massa, né? Então é iso porque é igual e é aquele que sobra, isóbaro. Eles são isóbaros, por quê? Mesma quantidade de massa. Ladeira a última. Vamos lá. Qual é a massa do X? 40. Número atômico? 30. Número de prótons? 30. Número de elétrons? 30. Número de nêutrons? Número de nêutrons? 40 menos 30. 40 menos 30. 10. Isso. Número de massa do Y? 70. Número atômico? 30. Número de prótons? 30. Massa é 70 menos 30. Isso. Que dá? Epa, não. 70 menos 30 não dá 10, não. 40. Isso. Então, o que eles têm igual? Aqui, aqui e aqui. Então, se eles têm a mesma quantidade de prótons, eles são isótopos. Eles têm a mesma quantidade de elétrons, então eles são isoeletrônicos. Certo? Certo. É isso. Tá bom.